cinema não é necessariamente o espaço físico, é a mídia que pode ter um espaço físico próprio. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Aqui é a Angélica Uegima. Olá, pessoas! De volta, Bruno da S. Olá, pessoas! Eu sou Cristiane Navarro. Hello pra todo mundo, aqui é o Pensador Louco. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Pessoal, antes de começar esse episódio, eu quero mandar um abraço para os ouvintes e amigos que apareceram lá no nosso grupo do Telegram recentemente. Esse abraço está um pouquinho atrasado, mas antes tarde do que nunca, né? Então, começar mandando um abraço para o Emerson Alves, lá do podcast DQC, desculpa qualquer coisa. Um abraço também para o Junai Lima, do podcast Mundo de Junai e Café Society. E também um abraço para o Fábio Murakami, um ouvinte bem das antigas, que nos deu a honra de nos prestigiar lá no nosso grupo, um cara que ajudou a gente muito no começo. Então, além de um abraço, uma gratidão muito grande, muito obrigado a você, Fábio, por sempre estar dando essa força pra gente. E pessoal, estamos um pouquinho atrasado em relação ao Enem. O Bruno tirou um sarro lá no grupo falando que eu tive a ideia, né? Gente, vamos gravar sobre a prova do Enem que vai sair domingo. Eu falei, gente, vocês estão atrasados demais, a prova foi semana passada. O dia que vocês estão vivendo, mas é a correria, velho. Eu não prestei atenção em nada. Caiu um tema bem legal, né? Um tema que é familiar, acredito, para todos aqui, que é cinema, né? A gente gosta de ir ao cinema, a gente gosta de assistir filmes. Então caiu sobre a democratização do acesso ao cinema. E reunimos aqui, trouxemos os especialistas sobre cinema para falar um pouquinho sobre o que vocês acharam sobre o tema, né? Essa democratização existe, ela é necessária? Eu particularmente adorei, porque meu sobrinho tá fazendo Enem, aí vale uma ressalva, né? Quando o Guilherme falou sobre a redação vai ser na próxima semana, eu li aquilo, achei estranho, eu falei, será que não era redação? Será que era um texto? E eu entendi errado o que o meu sobrinho falou, mas eu na correria deixei pra lá, né? Aí veio o Bruno corrigir a gente, eu mesma tirei onda de mim depois, né? Falei, não, eu não tava viajando, não, foi realmente tema do Enem. E aí, da redação. E aí, meu sobrinho teve aqui entre o final de outubro, no final de outubro, né? E eu levei pra assistir Bacurau. Grande filme. Sensacional, né? Maravilhoso e tal. E aí, então, eu particularmente adorei, porque fez muito parte de um assunto que nós tínhamos falado depois que saímos do cinema e tal, porque meu sobrinho, ele não tem ainda o costume de ver muito filme nacional, de conhecer e tal, apesar da minha irmã assistir bastante, a gente assistir bastante, consumir bastante o cinema nacional. E aí, eu particularmente gostei muito, porque eu não acho que seja um tema fácil, não acho que seja um tema óbvio, porque dá abertura para muita coisa ser dita e muita facilidade para se fugir do tema. Se eu não me engano, Guilherme, mas me corrija se eu estiver errada, o tema literalmente foi a democratização do cinema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Né, porque achei até que era muito fácil as pessoas fugirem do tema indo para a questão da censura, por exemplo, né? Eu sou de uma época que o cinema nacional era exclusivamente porno chanchada, né? Então a presencial que a gente está presenciando desse verdadeiro cinema nacional e das questões relacionadas ao acesso, achei super dentro e fiquei bem feliz, porque me surpreendeu. Eu não estava esperando algo tão bom para esse Enem como esse tema de redação veio a ser. Ô, Angélica, mas se eu posso me meter no assunto, você falou aí da censura. Eu acho que a censura é um detalhe até pequeno frente a outros problemas que a democratização do cinema sofre, como, por exemplo, o corporativismo imperialista do cinema que é empurrado goela dentro no Brasil, né?
Você falou da enxurrada de filmes de pornô chanchada que teve no Brasil nos anos 60 e 70, mas eles tiveram uma razão de ser, uma razão Sim, social totalmente. de ser, e muitas vezes eles salvaram o cinema nacional de acabar frente àquela época tão terrível da ditadura que a gente passava aqui, né? Que bom que você colocou isso, sabia? Que bom mesmo, porque eu acho que acabei falando de um jeito que parece que eu fiz um desdém, né? Total do que o cinema produzia. Mas a gente não consumia o cinema nacional na época, então eu era entre adolescente e jovem adulta, né? Se não fosse o período da pornochanchada, o cinema nacional teria sido extinto, porque era a única coisa que o cinema nacional podia fazer, era aquilo. Tem até um documentário na Netflix sobre isso. Não é nem isso. Eu não achei que parecia um desdém, mas é que as pessoas tendem a olhar para esse tipo de cinema. Não tô falando a gente que tá aqui gravando, mas às vezes os ouvintes você fala, porra, porno chanchada, como se fosse alguma coisa ruim. Mas, na verdade, muitas informações que não poderiam ser liberadas em outro tipo de filme, muitas questões até de protesto, colocadas no meio ali da piadinha sexual do filme e tudo mais, que não era visto pelos censores, porque era uma cambada de burros jumentos do caralho também, desculpa. E de cinema nacional, a gente também era uma forma de corporativismo. Para não assistir pornô chanchada, a gente assistia Trapalhões no cinema, que era a única coisa que sobrava, né? Mazzaropi também teve uma época. Porra, Mazzaropi, grande Mazzaropi. Alguma coisa a gente tem que falar, né? O pessoal gosta de procurar chifre na cabeça do cavalo. Isso acho que é uma tradição aqui no Brasil, né? Muito se esperava, né, desse primeiro Enem dentro do governo daquele que não mencionamos, e esse ministro da Educação que é um doidivanas. Mas, cara, eu achei uma prova do Enem normal. Não foi nem uma prova difícil, na minha opinião. As questões de história estavam relativamente muito fáceis. Foi normal. E esse tema, ele é legal porque, inclusive, no caderno a que eu tive acesso, tem o rascunho da redação da pessoa que fez, e é muito legal porque ele defende a ideia, que até virou meme na internet, que é a questão, como democratizar o acesso ao cinema no Brasil? Cara, a Netflix faz isso por R$19,90, e você vê a quantidade de filme que você não veria pagando R$19,90 no cinema. Né, isso virou meme. O tema faz refletir justamente porque a gente hoje tem um cinema que é caro. O ingresso do cinema é caro. Tudo bem que, né, você não é proibido de levar produtos de fora para dentro do cinema. Mas tem gente que nem pensa nisso, principalmente porque gosta dessa, vamos dizer assim, magia de comprar aquele pipocão, aquele baldão de pipoca no cinema, essas coisas todas que fazem parte da cultura, né, cinematográfica. Mas eu sei que são coisas caras, né? As pessoas me dizem que são pessoas caras. São coisas caras. Há muito tempo eu não vou ao cinema, principalmente porque, sei lá, nos últimos 4 anos eu não tenho morado em grandes centros, e mesmo antes, quando eu morava na cidade do Rio de Janeiro, pra mim era um negócio que eu pensava 2 vezes, sabe? E aí pode parecer que eu sou só um intelectualoide boboca, mas vamos pensar assim, um dos cinemas mais próximos de mim era num shopping, aí eu chegava lá no shopping, vamos colocar assim, porque aconteceu isso. Tinha um filme de cachorro, tinha um filme pra criança, aí tinha um filme de super-herói e tinha uma comédia romântica nas 4 salas do shopping. Porra, velho, nenhum dos 4 fazia o meu gênero de filmes. Não eram coisas que eu gosto de assistir, então eu não vou pagar o cinema pra isso. E, pô, o cinema, como é uma indústria, um comércio como outro qualquer, ele vai priorizar ali produtos que, né, dão marketing. Eu vou botar o filme do Vingadores ou eu vou botar o novo filme do Leandro Hassum? Olha, eu acho que no conteúdo cultural eu ficaria difícil de pesar a balança para um dos 2 lados, assim, que eu acho os 2 uma merda. Só completando aquilo que o Bruno falou, de ir ao cinema e querer escolher um filme que seja de acordo com o gosto ou com o gênero que a gente goste, realmente teve além dos valores ser alto hoje em dia, não dá pra você levar um filho seu no cinema. E teve época que eu fui querer levar minha filha ao cinema e não tinha um filme voltado para criança.
Então, quer dizer, não pensam até na questão de idade ou gênero, não sei, assim, sabe? Até porque a indústria se movimenta no seguinte, né? Filme pra criança é só em junho, julho e dezembro, janeiro, que é a época das férias escolares, né? Pois é. Teve aquela... tudo bem, podem me julgar, não tem problema. Mas aquela Dora Aventureira tava louca pra assistir aquele filme. E aí, quando eu fui assistir, já tinha saído de cartaz, é uma tristeza. Eu ia levar ela pra assistir. É o live action do desenho ou é o longa-metragem do desenho? Isso. Sim, tem um live action de Dora Aventureira. Por sinal que eu assisti o trailer, eu me identifiquei muito porque ela é toda destabenada lá, toda atrapalhada, e eu também sou, então era mais ou menos isso. É sobre a proposta da redação, eu achei bem interessante também. Assim, as propostas de redação do Enem estão se provando que as coisas estão ela tá mais na cara da gente do que a gente imagina, né? A do ano passado foi sobre questão de dados, né, na internet. Eu acho que era roubo de dados ou uma coisa assim. Privacidade, sim, de dados, alguma coisa assim. Né, que é uma coisa super atual. Mas eu acho que o acesso ainda ao cinema, acho que ainda tem que melhorar bastante, porque nem todo mundo tem condições financeiras de ir ao cinema. Não, tudo bem, mas eu acho que assim, para a discussão que a gente está tendo, é muito importante a gente separar o cinema local do cinema mídia. O cinema local, sim, é um passatempo caro, você tem que vender o rim por um balde de pipoca e outro de refri, sim. E você ainda escuta uma plateia normalmente insuportável. Nossa. Sim, eu sou o velho reclamão à tua volta, estragando tua experiência de ir no filme. Agora, o cinema enquanto mídia, tal como o Bruno mesmo falou, na Netflix você tem acesso a uma porrada. Tá aí o Streamio é meu pastor e nada me faltará, que me permite assistir filmes que de outra forma jamais chegariam no Brasil. Eu reassisti outro dia Garota Sombria Caminha pela Noite, uma coprodução norte-americana iraniana. Se chegou a passar aqui em Santa Catarina, foi para espantar a testemunha de Jeová, porque não teria público para isso aqui. A questão que eu li ali também na proposta é que eles falam sobre o número de salas de cinema, né, que deu uma diminuída. Então você tinha lá nos anos 70, no interior do Brasil, muitas salas, e depois nos anos 90 cai muito, né? Acho que para 1.000 e poucas salas. Agora melhorou, assim, aumentou, mas é mais em shopping centers, e aí é vamos dizer assim, um lazer caro. Tem 2 pontos que precisam ser ressaltados, exatamente por causa disso aí que você mencionou, né? O texto 4, né? Texto motivador da redação, ele fala, ele dá essa informação. Só que, e aí tem 2 dados que é bem importante para o público que escuta a gente e que é mais jovem, saber. No Brasil, durante os anos 70, como mencionado aqui, existia uma empresa brasileira de cinema, a Embrafilmes, que era uma empresa sustentada pelo Estado. Ela não era necessariamente uma estatal, mas ela era uma empresa de fomento ao cinema nacional. Então, saía muito filme brasileiro, tinha muito filme brasileiro. E, por exemplo, se você vê aquele malandro lá do Ceará, eu me esqueço o nome dele, aquele que fez o Cine Hollywood. Ah, sim. Ele é um cara que resgata essa tradição dos cinemas pequenos, né, da sala de cinema. O cinema era um local, não é um local que está dentro de um outro local, como as coisas que estão em shopping. Por exemplo, muito mal comparando, no Brasil existia uma empresa que produzia vinil. O auge, né, da produção fonográfica brasileira, que é ali aqueles anos de 1960 e 1970, é porque também existia uma empresa de fomento a isso, a indústria musical. Então o vinil saía a preço de banana. Produzir o vinil, né, o material físico, não necessariamente a gravação e tal, mas produzir o vinil era muito barato,
ele custava merrequíssima de centavo para produzir, então ficava mais barato também vender o disco. Então, por conta desse fomento do Estado. A mesma coisa pelos cinemas. O que ocorre hoje, o grande problema é exatamente isso. Aqui no Rio de Janeiro é sabido, o que eu vou falar agora não é preconceituoso porque é um fato. As igrejas universais, né? A Igreja Universal do Reino, Igreja Universal do Reino de Deus, sempre que um cinema começava a bambear das pernas, a Igreja Universal vinha lá, botava um dinheiro vigoroso e pronto. Os caras vendiam a sala de cinema e viravam um templo. Onde eu morava, em Nilópolis, tinham 3 cinemas. Os 3 viraram igreja do Universal do Reino de Deus. Pode escrever, passei muito por isso nos anos 80 e início dos 90. Agora, o que eu ia falar também, eu ia bem citar isso, né? O fim do cinema de rua frente ao cinema de shopping, até principalmente em centros como o Rio de Janeiro, também acabou acontecendo por causa da violência, né? Tinha quase uma filinha de assalto do lado de fora dos cinemas, em muitos lugares. Mas o que eu acho interessante é, voltando a dizer, a gente, para falar realmente de democratização, a gente não pode discutir o cinema somente como local, e sim como mídia, porque, presta atenção, depois que começou a haver esse monopólio de cinema em poucas grandes indústrias que socam os filmes na maior quantidade de salas possíveis nos países e deixam pouco espaço ou nenhum espaço tanto para a produção local do país onde tem as salas de cinema, quanto para produtores de filmes diferentes do esquema baseado em algoritmos que essas corporações se abalizam. Então a gente pega, por exemplo, cineastas como David Lynch, que falaram que não tinham mais vontade de fazer cinema simplesmente porque ele sabia que os filmes dele não seriam exibidos praticamente em mais lugar nenhum. E do outro lado, nós temos pessoas como Martin Scorsese, que justamente enfrentando os mesmos problemas frente a Disney, a Sony e o Diabo 4, acabou fazendo uma parceria, e a Netflix, que é uma democratizadora de cinema por excelência, pegou e bancou o filme do Scorsese. E agora, para ir no cinema ver Scorsese, você não precisa estar no local cinema. Você pode ir no cinema com o teu celular na mão. Porque você pode assistir pelo telefone através do aplicativo da Netflix. Mas aí deixa eu jogar então uma polêmica aí. Vocês consideram isso cinema? Cinema mídia, sim, considero. Cinema local, não, mas cinema, sim, claro. Cinema não é necessariamente o espaço físico. É a mídia. É a mídia que pode ter um espaço físico próprio. E tem uma coisa que o pensador falou aí também, que, assim, das últimas vezes que eu me lembro de ter ido ao cinema, por exemplo, eu assisti o Tropa de Elite 2 no cinema. Cara, parecia um estádio de futebol. Eu me lembro disso. O Tropa de Elite 2 acho que lançou em outubro de 2010, outubro de 2011, por aí. Cara, e foi horrível. Entende? Porque aquela narração do Wagner Moura, que ele fala, você que é parceiro. Mesmo num puta sistema de som, se tem uma galera gritando, pô, fodeu. Eu lembro que eu fui ver o último Homem-Aranha do Sam Raimi, a mesma coisa. Eu fui ver o filme dos Simpsons, cara. Quando lançaram o filme dos Simpsons, meu Deus do céu, foi um inferno. Tinha criança chorando, criança gritando porque tava vendo o Bart, tudo isso. Não sei se é isso, né? Se a popularização também tirou um pouco da cultura que vamos assistir a um filme, manifestar-se sobre o filme só após o filme se encerrar. Eu penso que é assim. Porque se não for assim, eu faço em casa, dou pausa no DVD, na Netflix, e começo a conversar com a minha esposa. Eu acho sim, né? Mas eu acho duas coisas. Primeiro, ouvintes não se sintam tentados a entrar nas salas de cinema e disparar nas pessoas por causa do relato do Bruno. E dois, o que eu acho principalmente, assim, cinema, ele é uma mídia de massa. Livro não é uma mídia de massa. Ele pode ser se for para um Stephen King, que vende buzilhões de livros na primeira semana, mas cinema é uma peça que é consumida simultaneamente por muitas pessoas. Eu que passei por isso também, sou um velho reclamão sim, e odeio gente em volta no cinema berrando como se o mundo fosse acabar. Parece que são um bando de javalis sendo sangrados ali de tantos gritos no cinema. Preferia que eles calassem a boca. Mas aí eu já acho que é uma questão social mais complicada, porque é o fato de, não por ser uma mídia de massa, uma arte de massa, mas
porque a massa não a aprecia mais como arte e comunicação do jeito que deveria ser. Porque aí já cai no quesito educação, que é outra conversa, né? Na questão de educação, o que vocês acham daquele rapaz que chegou no cinema e saiu dizendo no final pra todo mundo que ele quase foi lixado? Eu meio que me compadeço do cara, porque eu me lembro de ter assistido Titanic nos anos 90 e ter saído e daquela fila gigantesca pra entrar no cinema logo depois, e eu passei dizendo pra todo mundo que o navio afundava. Que eu achei estúpido, porque as pessoas já deviam saber disso, era o Titanic, porra. Mas você saiu falando, o cara gritou dentro da sala do cinema. Eu acredito que tudo que é democratização, ele vai englobar todo tipo de pessoa, correto? Democracia, né? Ela vem dessa coisa da pluralidade, de todos terem direitos e deveres iguais e ter acesso a tudo. E com isso você vai, você deixa de ser uma coisa elitista, como o pensador falou, o livro, né? O livro, ele não é democrático, porque é muito difícil ainda hoje no Brasil as pessoas terem acesso ao livro. O livro ainda é caro no Brasil. Mas aí quando você dá essa democratização, você dá acesso a todas as pessoas, né? Por mais que o cinema seja caro, mas, por exemplo, na minha cidade tem promoção de sessão a R$10, R$11, sabe? Pra mim isso é um preço popular. Mendigo, fui muito, cara. Em várias cidades, a sessão de quarta-feira é meia, valendo quem paga meia. Então quem paga meia pagava um quarto. Nossa, aí também não. Que maneiro. Mas assim, o que eu digo é, quando todas as pessoas, né, todo tipo de pessoas, inclusive aquelas que não tinham acesso, começam a ter esse acesso, eu acredito que se cria uma nova cultura de assistir filme. Hoje eu vejo os nerds reclamando que a galera faz barulho no cinema, mas a culpa é deles, sabe? Foram eles que começaram esse negócio de, na hora que o super-herói aparece, começar a gritar, bater palma e não sei o quê. Então, assim, você vai criando essa cultura. Eu fui assistir filme do Rambo, e no filme do Rambo tinha um cara que queria ser o Rambo, sabe? Todas as cenas que o Rambo fazia alguma coisa, o cara comentava. Filmes de terror, pra mim, desde sempre foi pra galerinha dar grito. Naquela cena que dava o susto, todo mundo grita e ri do outro que tomou o susto, e é aquela bagunça, sabe? Então, assim, pra mim isso é também uma forma de assistir o filme. Eu acredito que as pessoas que vão procurar o cinema vão também para ter essa experiência coletiva, como o cara que vai assistir o jogo no estádio, sabe? Eu adoro assistir jogo no estádio. Eu vou aqui na minha cidade do time da 2ª divisão do Campeonato Mineiro, porque é legal, sei lá, você xingar o juiz, você xingar o zagueiro que é ruim, é caneludo, o goleiro que tomou o frango, o técnico que substitui errado, e você nem sabe o cara que tá entrando e saindo, porque você não conhece os caras que tá lá, entendeu? Você só vai lá pra xingar, pra rir do outro, sabe? É uma cultura. Então eu vejo essa democratização também andando para esse lado de estão criando uma nova forma de ver cinema. Quem quer, sabe, aí talvez podem discutir, eu sei que eu tô prolongando, mas vocês podem discutir, talvez se criar salas. Ah, não sei, cara. Salas que as pessoas podem interagir, conversar, não sei também. É isso? Não, salas que as pessoas... Gente, sala cult, sala gourmet, cinema gourmet. Não existe isso pra comida? Velho, é porque, assim, esse lance, eu acho que é mais uma questão da percepção, da cognição de como a pessoa recebe a informação. Como tá tudo corporativamente muito ligado a só um tipo de cinema, dois gêneros de cinema, e os filmes de super-herói, obviamente, encaixam nessa qualidade, o grupinho que se sente coletivado, fazendo parte de um exército ali, todos eles têm esse comportamento barulhento e disruptivo e etc e tal na plateia, porque eles sabem que eles estão entre iguais. Imagina que você extrapola isso para outro tipo de mídia. Vai que você está num museu, você está apreciando o quadro da Guernica, do Picasso, por exemplo, e chega um grupo de 15 moleques do teu lado e fala: "Ah, maluco, cara, aquela cor tá borrada, olha que foda, o que é isso aqui?" É a mesma coisa. O problema é que o cinema deixou... Com essa questão de filmes nerd, super-heróis, ele deixou de ser um meio de comunicação de massa para se tornar um meio de comunicação de manada, porque eles todos agem iguais
reforçando uns aos outros nisso, né? Deixa eu falar uma coisa aqui que tem bastante a ver com uma coisa que eu gostei muito disso, que talvez esteja surgindo uma nova cultura do cinema, ou seja, uma nova cultura de assistir filmes. Não adianta, como professor, eu não posso fugir de dizer que tudo tem a ver com a educação que você tem para aquilo. Eu lembro, eu citei o nome dela no episódio dos professores, eu tive uma professora de sociologia fantástica, em que uma das coisas, eu me lembro disso, eu até hoje, né, 41 anos de idade, eu não sou um cara que eu gosto do Phil Collins. Eu não acho graça nenhuma no que o Phil Collins produz. Ponto. Mas essa professora, um dia, numa aula, ela falou assim, vamos passar um vídeo lá na sala de vídeo, vamos descer para a sala de vídeo. Fomos e ela passou um vídeo, um VHS com vários clipes do Phil Collins. Eu lembro muito da minha reação tem um dos clipes que mistura imagens do clipe com o Phil Collins tocando ao vivo. Acho que é Two Hearts o nome da música. E eu fiquei muito encantado com aquilo. E eu falei assim, pô, maneiro isso aí, porque eu tava vendo clipes direto, né? Já existia MTV, era anos 90 e tal, mas eu tava vendo clipes em sequência de um único artista. E eu lembro que, assim, a professora deixava a gente muito livre e falou assim, quem não quiser assistir isso, não precisa assistir. Ficou eu e mais, sei lá, meia dúzia de gato pingado assistindo aquilo. A gente estava escutando e vendo música. Então eu achei aquilo bem bacana. Essa mesma professora passou um filme com o Morgan Freeman, que eu agora não vou me lembrar o nome do filme, onde o Morgan Freeman é um diretor de uma escola super problemática, etc, etc. E o filme abre com Welcome to the Jungle. Então, assim, na época eu me amarrava em Guns N' Roses. Quando começou o filme, que começa a tocar Welcome to the Jungle, eu assim, caralho, que foda. Pum, prestei atenção. E um terceiro exemplo que eu vou dar. Uma das primeiras vezes que eu lembro de estar assistindo videocassete em casa, né? O meu primeiro familiar a ter um videocassete foi um primo meu. O primeiro filme que eu vi em videocassete foi um filme do Godard chamado Je vous salue Marie, que é um filme em francês e que tem uma cena clássica onde a mulher coloca a vulva peluda dela na cara do cara e ali ela fala pra ele conversar com a buceta dela. E eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. E na hora que isso acontece, depois que acaba a cena, quando eu fui fazer uma pergunta sobre aquela cena, eu falei assim, espera o filme acabar. Então eu acho que tudo tem muito a ver com essa questão que a gente passa para as pessoas. Não gosto de botar o termo ensinar, e até o Guilherme falou muito legal, então vamos montar uma sala cult, né, que só o pessoal ali vê o filme do jeito que eles querem e vamos montar uma sala povão. Tem muito disso, você aprecia a obra, como o pensador falou, você observa um quadro e você tá ali, olhando pro quadro, do que um cara que chega e fica tirando foto do lado do quadro, atrapalhando a sua contemplação da obra. Então tem muito isso. O cinema é a sétima arte. Então você precisa de um tempo para contemplar essa obra de arte, refletir sobre ela e o que você vai fazer com isso após essa contemplação. Então acho que a gente precisa desse tipo de educação e estar ali nesse comportamento de manada. Apareceu o Thor, delícia, gostoso. No da minha filha, assim, desde pequenininha que eu levo ela, né, ela tinha um ano e pouco, e eu sempre falei pra ela assim, a gente vai no cinema, são várias pessoas que vão estar lá, mamãe, tu só escuta, tu não fala nada, quando terminar o filme, que a gente sair da sala, aí a gente conversa. Nunca tive problema nenhum com ela, assim. E hoje eu acho que até a educação na própria escola, assim, eles mostram que na hora que vocês têm que fazer, por exemplo, eles têm a sessão cinema uma vez por semana, dentro da própria sala de aula. Que maneiro! No mínimo uma vez por semana. E às vezes eles levam pipoca também. Então é bem legal, assim. E aí eles mostram pra criança, não é ensinar, né? É mostrar que aquele momento ali é um momento de reflexão.
Isso falando em escola pública. Já tem a escola de inglês que ela foi, que ela teve a sessão cinema lá, acho que era Pé Pequeno o nome do filme. E quando ela saiu, eu digo, e aí, filha, o que foi o filme? Foi sobre o que? Ela fez, eu não sei. Eu sei que era um cara assim, assim, assado. E daí o resto, como é que foi o final? Ela fez, não sei. Eu digo, como tu não sabe? Tu tava lá? Não sei, tava uma zoada danada. Era criança jogando a almofada pra cima. Não sei. Sacanagem. Tu quer ir de novo? Se tiver outro cinema, ela fez, Deus me livre. Eu assisto em casa, mas lá eu não quero ir não, pra esse cinema não. Eu acho que a gente meio que já enveredou um caminho desse a partir do momento que passou a ter tanta sessão de filme dublado. Tragédia isso. Então, eu não precisava escolher sessão de cinema, eu simplesmente ia no horário que me convinha e pronto, assistia. Quando eu passei a ter que escolher o horário do cinema para assistir o legendado, eu comecei a ficar muito incomodada e passei a ficar... Eu fiquei anos sem ir ao cinema, porque o número de opções para cine, para o dublado, era 1000 vezes maior que o legendado. Então eu ficava às vezes sem opção, ou com umas opções ruins e tal. Então eu acho que quando entrou esse número tão grande de sessões com o filme dublado, eu acho que a gente já começou a mudar muito a cara do frequentador de cinema. É que nem eu falo assim, ó, por exemplo, a minha filha tem 9 anos, né, eu falando ela porque ela gosta muito, muito, muito de assistir vídeos e filmes e séries também, né, ela prefere assistir filmes legendados do que filmes dublados. Uma vez teve uma colega minha que disse, olha, assisti tal filme. Ah, tem dublado? Eu digo, não tem dublado. Ela faz, mas eu só gosto só gosto de dublado. Eu digo, cara, assim, ó, tu tem alguma dificuldade na visão? Ela, não. Tu tem dificuldade em ler? Ela, não. Então, cara, qual é a dificuldade que tu tem de assistir um filme legendado? Não sei, velho, porque às vezes se você for uma deficiência visual que você não consiga enxergar, é uma coisa de longe, ou não esteja o óculos certo, qualquer coisa assim, ainda é justificável, né? Mas mesmo assim, por exemplo, eu tenho mania de assistir um filme dublado, mesmo assim com legenda, até para comparar o que o ator brasileiro fala com o que é legendado, para ver se tá certinho ali ou não. Na maioria das vezes tem uma palavra ou duas a mais, então assim, sei lá, o Emerson aqui me embutiu essa cultura, que até eu não tinha parado para pensar que até a sonoridade era melhor, assim, ouvir o original do que um dublado. Para o ouvinte, recomendo o episódio 23 desse podcast, onde a nossa mesa debateu, né? Eu, Guilherme, Michael, Zé Augusto e Sandro discutimos sobre se é melhor ver filme legendado ou dublado. Programa 23 do Papo de Calçada. Muito bom. Não apenas o método digital de dublagem deixa, pra mim, muito ruim de entender os atores. Acho que é muito mal mixado o som com o som de fundo da trilha. Às vezes fica muito difícil de entender, mas também porque parte do trabalho de ator e atriz está na voz, né? Eu lembro de ter visto uma entrevista uma vez com a Marília Pêra, em que ela falava assim que o maior criminoso do cinema para ela era, na verdade, o editor, porque ela, que era uma atriz conceituadésima de teatro e tal, quando ela atuava, ela estava numa cena e ela às vezes fazia uma pausa de respiro, não é que ela tivesse sem fôlego, é que a personagem precisava daquela pausa. E aí o editor cortava aquilo. Que, de certa forma, a dublagem faz isso também, porque pega e retira toda a emoção que o ator ou atriz emprestaram à voz naquele momento e substituem por uma coisa que é análoga à atuação real que estava acontecendo ali naquele momento. E tudo bem, eu falo inglês, eu entendo, eu não preciso de legenda para ver filmes em inglês, espanhol, alguma coisa, tudo bem. Mas mesmo filmes cujas línguas eu não estou familiarizado, tipo, vamos supor, japonês, eu prefiro assistir legendado pelo simples fato de que na cadência, na emoção de voz que passa,
o ator ou a atriz passam, também está a atuação. E isso se perde completamente na dublagem, independente de quão bom o dublador seja. E olha que hoje o serviço de dublagem é muito bom, né, cara? Eu vi recentemente um vídeo, os dubladores explicando que antigamente a dublagem era ruim, que assim, eles recebiam o filme somente em 2 canais. Então, muito dos efeitos, né, as explosões, a porta se abrindo, ficava num determinado canal e era nesse canal que eles tinham que trabalhar. Então, por isso que eles diminuíam o volume e ficava alguns chiados, etc, etc. Hoje não. Hoje, como a dublagem, né, se popularizou, etc e tal, você tem hoje melhores recursos. O filme não perde tanto em áudio, né? Por isso, o serviço mudou. Mas esse é só um detalhe técnico. Eu acredito que as pessoas estão vendo o cinema muito mais como um entretenimento do que como arte, sabe? Até na proposta, nos textos de base lá, o primeiro texto da proposta do Enem, o Méliès, ele vê a máquina, né, o cinematógrafo, como uma questão de entretenimento, né? Os Lumières viam como um experimento científico, e então o cara tem a visão. Então, assim, o cinema, logicamente, ele tem esse papel de entretenimento desde seu surgimento. Ele é essa magia, né? Esse transporte de fazer a magia para as pessoas ali, colocar tudo numa tela, coisa que às vezes o teatro não tinha capacidade, né? Pelos cortes, todo o cenário que se conseguia, as perspectivas, né, que se coloca na tela de cinema, faz aquilo tudo ser uma grande mágica, e muito do que a gente vai assistir um filme, eu particularmente, que eu gosto de ir ao cinema, né, à sala de cinema, é para aproveitar ao máximo isso. Só que as pessoas, elas ficam mais presas ao entretenimento do que a própria arte do filme, né? A pegar os detalhes, porque, por exemplo, quando nós gravamos sobre o filme do Coringa, o Pensador participou e ele falou sobre um detalhe na trilha sonora, né, de uma cena do filme do Coringa, lá pro final do filme, né? E assim, é um detalhe que dá outro sentido à cena, né, para a pessoa que percebe isso, a trilha, de onde vem essa trilha, de onde essa trilha é inspirada, ela dá um outro sentido, dá um sentido a mais, vamos dizer assim, a cena, complementa. Só que se você está ali apenas pelo entretenimento e não para tentar entender aquilo como uma obra, aquilo passa desapercebido e você vê apenas a camada, né, superficial ali, a primeira camada, que é assim, gente, cinema, ele tem camadas, né? Ele é como a cebola e como o Shrek, né? Ele tem camadas. Então, tem a camada superficial, que é o básico, que eu acredito que o diretor e os atores têm a obrigação de entregar um filme que vai entreter as pessoas, e tem as camadas abaixo, que é dar sentido ao personagem, que é criar tramas que estão escondidas, né, dar subtextos ali, usar metáforas, colocar a trilha sonora como um componente dentro da história. Então, às vezes a trilha está contando uma história ao mesmo tempo, né, e você nem percebe. Então, tudo isso fica difícil, essa experiência de obra de arte fica difícil atualmente você ter isso no cinema, né? E aí você tem que levar, sei lá, para sua casa, de alguma forma assim. Mesmo assim, pela questão do entretenimento, né, eu ainda vejo válida a experiência da sala de cinema. Não, mas é claro que é válida. Eu queria só ressaltar uma coisa, um aspecto histórico, já que você pegou lá do texto 1, né, e esse, né, que tá lá no texto, esse contraponto Lumière versus o Méliès, o que eles falam. Quando você para pra pensar, por exemplo, que um dos maiores cineastas do século XX, que chamou Charlie Chaplin, ele é um cara que insistiu em fazer filmes mudos, mesmo quando já existia tecnologia para gravar a voz. O cara que insistiu em fazer filmes em preto e branco quando o cinema já era colorido. Então, o nome disso é disrupção. Muitas das vezes a gente não está acostumado a essa disrupção, ou seja, a mudança
de comportamento que uma mudança traz. Por exemplo, durante muito tempo o cinema, para combater a pirataria, ficou fazendo filme 3D para fazer os caras irem sentir, né, experimentar um cinema 3D, né? E eu fui e só fiquei zonzo. E minha mulher, então, teve quase uma crise de labirintite com o filme que a gente viu. Então, assim, a grande questão é essa democratização do acesso tem muito, primeiro de tudo, por preço. Eu acho que é preço, sabe? E a gente está mostrando, e vocês falaram aí, a Angélica falou, em algumas sessões que o sujeito que pode pagar meia paga 1/4, né, da entrada. Então quer dizer que não é só preço. Outra coisa é, por um valor menor às vezes do que a entrada de um cinema, você pode assistir quantos filmes você quiser no mês. E que eu acho que é um detalhe mais legal, né? Que pode não ser numa sala de cinema com som Dolby, IMAX, não sei o que lá. Pode não ser. Eu, por exemplo, eu assisti Dunkirk em casa. Eu tenho um home theater 5.1 e várias balas passaram zunindo pelo meu ouvido. Mas isso sou eu, né? A grande questão é o que eles estão chamando de democratização, o que eles estão chamando de acesso e o que eles estão chamando de cinema. Né? A gente pode, né, caminhar dentro desses 3 termos aí, sei lá. O que eu queria falar, e eu concordo muito com o que o Bruno falou e o que o Gui falou também, o que eu queria falar também que eu acho um dos grandes empecilhos à democratização no cinema, infelizmente, é o próprio público de cinema, e não apenas por ser barulhento ou ter comportamento de manada. Mas se vocês notarem, a maioria, eu pelo menos vejo assim, a maioria da plateia de cinema, ela se tornou que nem aquele... E todo mundo tem um caso assim na família, daquela pessoa que usa a internet apenas para Facebook e YouTube, porque acha que a internet se resume a isso. Então, é muito terrível você ver que as pessoas talvez não estejam apreciando o cinema em toda a sua glória, tanto como forma de arte quanto como forma de comunicação, por acharem que não há nada mais para se ver. E é claro, nós somos um bando de vendidos aqui no Brasil, nós sempre pagamos pau para a cultura norte-americana, isso sempre aconteceu. Eu duvido que vai mudar a curto, médio prazo ou longo prazo, se necessário for, mas a verdade é que grande parte do que a gente aceita que várias salas de cinema mostrem apenas o mesmo filme ou que tenha tão pouca opção de cinema é porque as pessoas se acostumaram a não pensar na quantidade de... Que nem o que eu faço lá no Som no Caixão. Para cada músico idiota famoso que você tem 1 milhão de outros desconhecidos tão bons quanto, se não melhores. E que para que isso aconteça, você precisa apenas querer e procurar saber que tem. Porque democrático como tá, via internet, via Netflix, stream, o Amazon Prime, o que caralhos for, você tem tudo isso à tua mão. Então acaba ficando como aquela pessoa que tem internet, tem toda a porra do conhecimento somado da humanidade ao alcance de um clique, e na verdade fica só no YouTube e WhatsApp, né? Isso é um problema que eu considero bastante pertinente para a democratização do cinema enquanto tanto arte quanto comunicação. Ou uma pessoa que tem um streaming como o Netflix na mão e fica só assistindo Grey's Anatomy, né? Vai ter ouvinte que vai ficar chateado com isso. Para com isso. Não, mas eu assisto muito Grey's Anatomy e tô usando esse exemplo de propósito. Eu assisto muito, mas não assisto só Grey's Anatomy, por exemplo. Quando eu tô com a cabeça inchada, cheia mesmo, aquele dia que eu não tenho mais condição de pensar e quero esvaziar o cérebro, mas não dá pra usar o banheiro, se é que me entende, eu vou assistir Grey's Anatomy. Um outro tipo de cultura também que o pessoal tem hoje em dia é de querer ir pro cinema acompanhado. Antigamente eu até tinha isso, não vou pra cinema desacompanhada, deve ser muito chato, não sei o quê. E hoje em dia não, hoje em dia eu digo assim, não, quero assistir um filme. Tá, mas tu vai com quem? Eu digo, eu vou só? Mas não sei o que, eu vou só, cara. Não, no geral, assim, as pessoas que questionam muito. Aí faz, mas como tu vai só? Eu digo, olha, se eu não amar a minha própria companhia, quem é que vai me suportar? Entendeu? Então, não tem esse negócio de, pra tu ir pra um canto, tu tem que ir com alguém junto. Não, vai sozinho.
Não tem problema nenhum. Apesar que hoje em dia eu prefiro assistir na Netflix, né, do que ir pro cinema. Mas lógico, se tiver um filme muito bom assim, que eu queira ir no cinema, eu vou no cinema também. Mas eu prefiro até assistir no conforto do meu lar. Até porque a experiência é sua, né? Não depende de uma pessoa do seu lado pra você ter experiência com o filme, né? Eu concordo com isso. Tem muita gente que tem essa questão, né? Eu só vou no cinema, não vou no cinema sozinho. Parece que é uma atividade que você precisa fazer com mais de uma pessoa, né? Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, tinha uma cultura décadas e décadas atrás, talvez vocês lembrem, talvez não, que era dos Nickelodeons. Nickelodeon, que não é só um canal de... Quer dizer, é um canal de TV a cabo hoje em dia, mas o nome Nickelodeon, ou seja, o Odeon, o cinema ao custo de um níquel, era aquele cinema barato, de alcance popular e que atendia todo mundo rapidinho, assim. Vocês acham que seria uma boa pedida ao nível da Sessão Mendigo, que a gente começou a falar anteriormente, para levar mais pessoas ao cinema, transformá-lo numa coisa igualmente mais povão, assim, de acesso monetário, não só de conteúdo cultural? Tudo que seja para dar mais acesso às pessoas em termos de custo, eu super apoio. Eu só fico preocupada com o seguinte: a maior parte dessas salas de cinema estão em shopping. Pelo menos aqui no Recife, existem os shoppings que têm as melhores salas de cinema, são também os shoppings mais elitizados, que são inclusive divididos por andar. O andar do térreo é um andar de acesso, o primeiro andar é povão, o andar de cima é onde tem as lojas Swarovski, Dolce & Gabbana e tal. Eu fico um pouco preocupada com esse acesso popular a esses lugares mais elitizados, como é que essas pessoas vão ser tratadas, entendeu? Como é que elas vão ser recebidas e se é que elas não vão começar a ser, perseguidas, sabe? A pessoa entrou no hostilizadas, shopping... assim. Exatamente, a pessoa entrou no shopping para ir ao cinema, eu vou mais cedo para passear. E aí começa a passear e ser maltratado, ser hostilizado, ser tratado como potencial ladrão. Eu acho que o que a gente falhou ano passado, a gente precisa ter aprendido com isso. Ao dar acesso mais popular a tudo, a gente precisa preparar as pessoas que não estão acostumadas com isso. Primeiro, sabe? Porque senão a gente vai entrar nessa onda de intolerância, porque como é que tem pobre frequentando o meu lugar, e isso... Cadê o glamour, né? Lembra dessa? Exatamente. Cadê o aeroporto que agora parece rodoviária, né? Exato. Então eu acho que a lição que eu aprendi desse passado, bem recente, é um pouco isso. Sabe, a gente consegue o acesso, a gente consegue popularizar, mas as pessoas que estão se sentindo em casa ficam incomodadas. E a partir daí a gente sabe o que vem, né? A gente já viu o que acontece. Dá uma olhada num projeto que foi feito por uma universidade federal aqui de Santa Catarina, uns anos atrás, chamado Cinema no Container. O que eles pegavam? Eles pegavam um container com ar-condicionado, montavam uma sala de cinema ao custo de, acho que era R$4 ou R$5 o filme, só aqueles filmes de pouco acesso, filmes nacionais de pouco acesso, tipo, como vocês mesmos mencionaram, Mazzaropi, algumas coisas da Boca do Lixo, sabe? Cinema marginal, coisa do Jorge Maltner e etc e tal, e davam acesso, e as pessoas começaram a ir só porque era cinema e era extremamente barato, e porra, eu tô com tempo livre aqui, por que não, né? Não seria um método legal para fugir justamente dessa elitização de shopping? Eu acho sensacional, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Não conheço esse projeto, eu vou atrás para saber mais, mas isso que eu tô falando, tudo que seja para popularizar, tudo que seja relacionado a dar acesso às pessoas que não têm por condição financeira, eu acredito que seja válido. Só acho também que a gente tem que ficar só um pouco mais atento às consequências que às vezes a gente não consegue prever. Só isso, eu não quero ser neurótica, sabe? Mas esse passado recente que a gente tem me deixou muito assustado, essas reações. Que também algo assim não se transformar tanto em segregação também. Não, vai assistir no container só quem
sei lá, é povão, vai lá, ralé, assiste no container, sabe? Eu acho que a ideia tem que ser levada adiante, as coisas têm que acontecer, elas têm que ser assim, só que a gente tem que estar preparado, porque a gente vive numa sociedade escravocrata pra caralho, que adora se sentir por cima dos outros. E sempre vai, assim, existe sempre uma chance de encontrar uma maneira de continuar que as coisas sejam assim, só isso. Mas eu sou super pensador, super. Se desse para ter um container desse em cada bairro, um acesso desse em cada esquina, eu estaria dentro. Eu estaria apoiando. Essa questão do cinema, a maioria realmente ser em shopping, mas aí no Recife, eu não sei se tu conheces ou se ainda funciona, mas existe o Cinema São Luís, que ele fica lá no Recife. Ele era um tipo de cinema bem barato. Sim, eu vou muito. Foi lá que assisti Aquários. Não, o Cine São Luís continua de vento em popa, Cris. Continua de vento em popa. Fora isso, o Recife ainda tem duas salas de cinema da Fundação Joaquim Nabuco, a Fundade. Eu queria trazer um negócio aqui. O pensador estava falando um negócio do cinema dentro do container. Quero evocar um filme. Já tem uns 12 anos esse filme. É um filme nacional chamado Cinema, Aspirinas e Urubus. O filme se passa, sei lá, na década de 50, 60 e narra a história de um sujeito que ele vende aspirinas. Ele é um funcionário da Bayer e ele percorre o interior do Brasil com um caminhão e tem um filme, ele tem um projetor. Então ele começa a projetar o comercial da aspirina para as pessoas, né? E depois do filme, a intenção é vender aspirinas. Só que, né, à medida que ele vai caminhando, né, dirigindo mais para o Brasil profundo, as pessoas deixam de se interessar pelo que ele está vendendo e falam assim, mas já acabou o filme e não tem mais para mostrar e tal. Então eu penso que nesse lance da democratização ao acesso, a gente tem que pensar muito nisso. Tem um monte de gente que tem dinheiro, né, tem condições materiais de ir a um shopping bom, de uma sala IMAX, pagar R$50 de ingresso, mais outros R$50 de pipoca e pá, viu o filme. E a gente tem as pessoas na outra extrema ponta que não tem. E vamos concordar, eu vou falar por mim. É do tipo, se eu sei que eu moro no estado do Rio de Janeiro, então se eu sei que tem uma exibição gratuita no município de, deixa eu pegar aqui um município do interior do Rio, como é o nome daquilo? Bom Jesus do Itabapoana, que é um noroeste do estado. Se eu sei que tem uma exibição gratuita, eu não vou sair daqui, da cidade do Rio de Janeiro, para ir lá para Bom Jesus do Itabapoana para ver um filme só porque ele é de graça, né? Então eu acho que seria uma boa os exibidores, né, os distribuidores, na verdade, os exibidores não, os distribuidores poderem ter um projeto desse, entende? Vamos supor, vamos pegar um filme que seja bem legal, um filme nacional que tenha muitas coisas ali envolvidas e tudo mais. Pô, vamos exibir esse filme de graça, sabe? Para quem fazer igual antigamente mesmo, vamos fazer uma projeção no meio da praça pública da cidade, porque a gente sabe que a maioria dos municípios do Brasil são assim. Como é que é? Me chamar de comunista? Vagabundo! Mas isso que o Bruno tá dizendo, o Kleber Mendonça e o Juliano fizeram no vilarejo onde gravaram Bacurau. Teve toda aquela pré-estreia oficial de cumprimento de protocolo, por causa de patrocinador, por causa de financiamento e tal. Mas a primeira população que assistiu foi a população da cidadezinha lá, onde passa o filme, que foi colocado em praça. As imagens são lindas, eu não sei se vocês viram, acho que tem no Instagram do Kleber Mendonça. A maior parte dos personagens é a população local, né? É da cidadezinha, que nunca foi ao cinema, porque lá não tem cinema. Então ele fez essa exibição em lugar aberto e tal, porque lugar não tem, né? É um vilarejo que vai deixar de existir, né? Se essa lei aí desse governo passar, deixa de ser município e tal, aquela região. É lindo demais, porque são as pessoas falando, né?
as pessoas falando o que foi participar, a emoção delas de se verem na tela. Projetaram o espaço para ir para algo como 1.000 pessoas, vamos supor, né? Não devia ser esse número, mas foi mais do que o dobro, porque todo o pessoal da região quis ir para assistir, então foi de cavalo, bicicleta, pau de arara, sabe, caminhão, para assistir. É sensacional. Se de vez em quando alguém se mexesse para fazer algo assim, Kleber Mendonça fez como agradecimento, né, por toda a região, mas por que não fazer algo simples assim, de acesso fácil, rápido e emocionante, né? A única colocação que eu gostaria de colocar, assim, para cada ouvinte que estiver escutando o Papo de Calçada, este episódio do Papo de Calçada, é que a democratização começa principalmente com você mesmo, seu Zé ou sua Maria Bunda, que está aí do outro lado escutando o podcast, e que você busque democratizar o cinema dentro da tua cabeça também. Que você não assista só o que é mostrado para você, que você tem pencas de mecanismos e ferramentas para você procurar, ou igualmente pencas de filmes, de cinemas, de gêneros, de formatos, de histórias para contar, e que você não fique restrito apenas ao curralzinho cultural que o cinema, esse sim, local, enquanto local brasileiro, tenta empurrar, que você tem muita coisa aí para procurar que pode facilmente te surpreender. Sim, claro, eu sempre falo isso, eu já falei isso diversas vezes aqui no podcast, então você só está reforçando um coro. Por conta disso, hoje existe uma facilidade que não existia, sei lá, há 20 anos atrás. Se hoje a gente consegue, se a gente pode assistir, sei lá, filmes do Irã, seja no cinema, né, local, seja pela Netflix, seja pirateando em qualquer site por aí, isso é uma democratização, né? O cara que está lá no Irã, ele não imagina, eu tenho certeza que ele não imagina que quando ele finaliza a obra dele, que um candango aqui no Brasil vai falar assim, caraca, esse filme é foda. Eu tô falando do Irã porque o Irã tem uma grande produção cinematográfica. Tem, eu gosto, curto bastante. Pô, um cara aqui no Brasil vê um filme iraniano e fala assim, porra, é foda, que não sei o que. Isso é a democratização. Existe hoje diversos meios, assim como você está ouvindo esse podcast, tem uma porrada de outros podcasts que se dedicam a cinema, tem uma porrada de canal no YouTube que se dedica a falar sobre filmes. Então, assim, você só não vê porque você não quer. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Que eu comentei lá no começo, né, é um documentário aqui que tem na Netflix, é um documentário nacional, cujo título é Histórias que Nosso Cinema Não Contava. Na verdade é um documentário que ele não fica falando análise não, a gente assiste e tira as próprias conclusões. Então tem vários trechos de vários filmes do tempo da ditadura, os filmes de porno chanchada, feito como se fosse um filme só. Então são vários fragmentos diferentes que falam bastante sobre toda aquela época, o que era proibido, o que era escancarado, o que era feito embaixo dos panos, assim, né? Todo mundo fazia e todo mundo fingia que não fazia, que é esse aspecto que o pensador colocou no comecinho do episódio. Né? Tem muita coisa, existe um conteúdo dentro das pornochanchadas, então tá aqui, histórias que nosso cinema não contava. A minha indicação cultural vai ser um seriado da Netflix. é The Crown, que é a respeito da rainha, do rei, dos príncipes e como aconteceu a transição do conservadorismo, como era, e a progressão do que é até hoje, né? Como foi a mudança do início até os dias de hoje, mais ou menos. Bom, então já que a gente está falando de cinema e de experimentar formas diferentes e comunicações diferentes de cinema, eu gostaria de passar para vocês um nome que vocês podem procurar. Tem vários sites dedicados à obra dele e tem muita coisa dele no YouTube também, que
não apenas por ser entretenimento e arte, principalmente arte, mas por ser um cinema estranho pra cacete, que vai com certeza virar a cabeça de vocês de dentro pra fora, que é os filmes de um diretor tcheco chamado Jan Svankmajer. Ele é um diretor muito prolixo, ele fez vários longa-metragens, mas ele fez muitos curtas também, e o mais interessante do cinema dele é que o cinema dele é quase que totalmente composto por objetos. A animação de objetos que nós consideramos como banais na nossa vida se tornando protagonista de histórias mudas através da linguagem facial de objetos que não têm rosto. Ele é tão psicótico nesse tipo de cinema que ele faz, que até quando ele tem atores humanos participando, os atores também são tratados como objetos de stop motion. Eles são movimentados quadro a quadro para se adequar no mesmo andamento de animação que os objetos supostamente inanimados têm no filme. E, inclusive, eu recomendo muito que vocês vejam o longa-metragem que ele fez baseado em Alice no País das Maravilhas, que eu tenho certeza que vocês vão ficar algumas semanas sem dormir pensando nisso depois. Procurem a obra de Jan Svankmajer, que é simplesmente fantástica. Gente, só um parênteses. Meu amigo Ali, que faleceu esses dias, né? Ele era doido por esse cineasta, doido. Ele me fez assistir. Muito bom. Ele me fez assistir esse Alice no País das Maravilhas. Não é de uma doideira assim absurda, assim, ele não é nem surreal, ele é supra-real. É um troço escrotizantemente apaixonante. É bem diferente, gente. Muito, muito diferente mesmo de qualquer coisa. Descobri um documentário muito legal chamado Cinemagia, a história das videolocadoras de São Paulo. Então, cara, é um negócio fantástico de você ver. Porque, assim, pra você, jovem, você não sabe o que é uma videolocadora, não sabe o que era pegar um VHS, chegar lá na sexta-feira e ver aquela multidão de filmes e ter que escolher um. Exatamente como você tem hoje, na sua tela de televisão, a gente tinha que fazer isso fisicamente. Então a gente pegava na sexta-feira, ou para devolver no dia seguinte, ou então para devolver na segunda e tal. E as videolocadoras contam muito disso, das amizades, dos amores, das relações que se estabeleceram porque as pessoas se encontravam nas locadoras de VHS. Então, como eu estava falando mais cedo sobre, né, a disrupção, né, quando o VHS começa a invadir as casas, ou seja, o filme saiu, sei lá, 3 a 6 meses, às vezes alguns anos, o vídeo saía em VHS, né, o filme saía do cinema e ia pro VHS, então você ia correndo pra locadora, porque dependendo da locadora só tinha 3 exemplares, né, pra você alugar e tal. Então assim, eu recomendo muito, é uma história muito bonita, chamada Cinemagia, a história das videolocadoras de São Paulo. Beleza, eu vou indicar uma série que o Bruno até citou sobre ela aqui, que é o Cine Hollywood. É uma série de 10 episódios, que tem 2 filmes também, mas eu vou indicar em especial a série. Ela conta um pouco dessa história da transição, né, do cinema no interior para as televisões, né? Quando a televisão começa a chegar no interior do Brasil, esses cinemas vão fechando as portas, né? Porque o entretenimento passa a ser pela televisão. E eu até tenho um episódio lá que o prefeito compra uma televisão para colocar na praça, né, num ato super populista. Aí coloca a televisão na praça para a população da cidade poder assistir a programação. E eu me lembrei de uma cidade que eu visitei uma vez com meus pais, uma viagem, visitando os amigos deles, que tinha uma praça com uma televisão dessa forma. Eu ainda era adolescente e o pessoal reunia lá, então essa cena me lembrou muito essa viagem. E que acredito que ainda tem cidades no Brasil que tem a televisão na praça ainda. Então fica a dica aí do Cine Hollywood. É uma série do Google Play, foi feita pela Globo, já está confirmada a 2ª temporada no Globoplay. Pensador, onde que, primeiramente, muito obrigado pela sua participação, e onde que o pessoal encontra o seu podcast? Sim, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui no Papo de Calçada, admiro muito, muito mesmo o trabalho de vocês, e quem quiser conhecer as baboseiras que eu falo na podosfera, vocês podem encontrar em blado.pensadorlouco.com. Eu faço o Teatro Escuro do Pensador Louco com
podcasts falando sobre bandas e músicas que você talvez nunca tenha ouvido, fazendo audiodramas de autores e autoras em ascensão e falando de filmes às vezes desconhecidos ou nunca lançados no Brasil e apreciem sem moderação. E Emerson, um beijo pra você e desculpa qualquer coisa, tá? Mas agora a Cris, não, foi de propósito. Agora a Cris faz parte da nossa equipe. Quando ela veio participar, ela ainda veio como participante de um episódio sobre comida, né? Sobre cozinha, história de cozinha. E eu já vinha pensando sobre isso. Eu falei, não, ela não vai aceitar, mas seria tão legal. Eu acho que ela ia dar uma química tão legal com a nossa equipe. E eu chamei, né? Eu falei, Cris, você aceita participar? Né? Será que não fica muito pesado aí gravar 2 podcasts? Não, quero, sim, aceito. E aceitou com o maior carinho. Então, Cris, oficialmente, seja bem-vinda à nossa equipe e muito obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? E Emerson, caso você não tenha entendido, olha a legenda, ela diz, perdeu o Playboy. Eu que agradeço pelo convite e realmente eu não esperava ser convidada para a bancada oficial do Papo de Calçada. Fiquei muito, muito feliz, quase que eu não dormia. Digo, meu Deus, que podcast maravilhoso. Eu me sinto honrada de fazer parte da equipe de vocês. Agora, nossa equipe, né? Eu simplesmente achei o máximo quando a gente terminou a gravação, eu terminando de cuidar dos meus bebês aqui, né, que ainda tem que ficar incômodos separados, meus 2 gatos ainda com dificuldade de aceitação. Gastei um tempo lidando com eles, na hora que eu olho o WhatsApp lá, a Cris lá dentro como nova integrante, eu fiquei super, super feliz. Então, assim, mais uma vez, eu falei lá, volto a repetir, tô bem feliz com a tua chegada, tô bem feliz com a tua entrada, bem-vinda de novo. Obrigada. A pessoa que tem o sotaque híbrido mais sensacional que eu conheci, minha gente. Muito obrigada. Daqui uns dias você vai se arrepender dessa escolha, tá ok? Assim, eu me arrependo das escolhas que eu não fiz. Tá certo. Das que eu fiz, eu sei que deu certo. E só pra deixar claro, gente, nós não estamos criando confusão com o DQC, não. A gente ama o DQC, tá? E a Cris, ela vai participar alimenta tanto aqui treta, quanto lá. Nós treta. não roubamos ninguém. É disso que vive a internet. Roubou sim. Não foi roubo, foi a democratização da Cris. Gente, muito obrigado a todos pela participação. Foi um prazer gravar com vocês. Um tema assim que surgiu essa semana, né? A escolha do tema, e foi maravilhoso. Sabia que não seria menos do que isso essa gravação. Para os ouvintes também, muito obrigado por ouvir esse episódio. Você já sabe, as nossas redes sociais, @Papo Calçada, Twitter, Instagram e Facebook. Ainda estamos no Facebook, por incrível que pareça, a gente ainda publica lá. Nós temos um grupo também no Telegram, tá? t.me/Papo de Calçada Podcast. Lá vocês podem trocar ideias conosco, debater assuntos da semana, sugerir pautas, conhecer outros podcasts que estão lá também. Tem vários podcasts lá. Então, um abraço para todos que estão no grupo. E se você nos ouve e não faz parte desse grupo ainda, venha trocar sua ideia conosco, que a gente tá lá para ouvir vocês e compartilhar sempre todas as informações e ideias possíveis, tá bom? Também temos o nosso blog, né, papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você encontra os nossos outros podcasts da casa, o Remix, que sai todas as terças-feiras, o TV na Calçada, que sai quinzenal, e o Papo de Lingerie, que é o novo podcast da Renata, que também sai quinzenal, intercalando com o TV na Calçada. Então, semana aos sábados tem TV na Calçada, outra semana aos sábados tem Papo de Lingerie. Então, temos bastante conteúdo para vocês que gostam e toleram as nossas vozes aqui nesse podcast. Gente, um abraço para todos, até semana que vem. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Valeu, galera.
Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.